Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito delicado para o povo judeu, mas não só para a comunidade judia, mas também para todos aqueles que sofreram, todos aqueles que viveram os flagelos da Segunda Guerra Mundial, que é o Holocausto. Bom, a pergunta que eu faço é: chamar Holocausto é errado? Para os judeus, na Bíblia, a palavra holocausto, o holocausto era um rito religioso onde eles pegavam certos tipos de animais e queimavam em sacrifício ao seu Deus. No hebreu, a palavra é ola, que significa fazer subir. Mas quando a Bíblia foi traduzida para o grego, essa palavra ola, ela foi retirada e no seu lugar ficou o termo holocaustos, que significa queimar por completo ou totalmente queimado. Então, a palavra holocausto, designado, em relação ao que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, ela foi utilizada pela primeira vez pelos britânicos por volta de 1940. E isso era uma metáfora para mostrar a morte do povo judeu nos campos de extermínio e o Holocausto como a forma que eles faziam de adoração, o seu rito religioso. Mas esse termo Holocausto que nós usamos até hoje, ele foi popularizado na década de 1980 pelos americanos. Mas, pasmem, esse termo pode ser usado pelo resto do mundo, mas exceto pelo povo judeu e pelo povo alemão. Para o povo judeu, o termo certo para eles é Shoah, que significa catástrofe, calamidade, destruição. Já para o povo alemão, o termo certo é solução final para a questão judia. Bom, o Holocausto, segundo aquela época, eram os campos de extermínios, aonde o povo judeu era mandado para morrer em massa. Mas existia outro campo, que era o campo de concentração. Esse campo de concentração, os judeus que iam para essas localidades, eles iam para trabalhar de forma forçosa, de forma desumana. O maior campo de extermínio fica em Auschwitz II, na Polônia. Lá por volta de 1943 era o auge das deportações. Em Auschwitz existiam 4 câmaras de gás e essas câmaras elas tinham a capacidade de matar por dia 6.000 pessoas. Então estima-se que nesse período pelo menos 6.000 pessoas morriam por dia. E tudo isso por quê? Porque o líder da época alemão, Hitler, tinha uma ideologia. E a ideologia dele era o quê? Ter uma raça pura, a raça ariana. E na visão dele, o povo judeu era um povo inferior, era um povo que deveria morrer. Mas nesses campos de extermínios, não morriam somente judeus. Cerca de 90% eram judeus. E os outros 10% eram homossexuais, desafetos políticos, prisioneiros de guerra soviéticos, eram testemunhas de Jeová e deficientes físicos e mentais. Independentemente de como chamamos Holocausto, solução final ou Shoah, nós podemos concluir que os judeus foram mortos sistematicamente. Primeiro eles perderam direitos civis, depois eles perderam direito à propriedade. Por exemplo, um judeu não tinha o direito de ter uma empregada doméstica, ou um judeu não podia se relacionar com um não-judeu, que isso era contra as regras ou as leis do povo alemão. E depois que eles tiveram essa perda de direito civil e direito de propriedade, eles foram levados para os guetos. E ali a vida deles era muito dificultada, era muito difícil. E depois dos guetos, eles foram levados para os campos de concentração ou para os campos de extermínio. E um filme muito bom que a gente pode aqui deixar para vocês é a Lista de Schindler, que mostra como eles agiam nesses campos, de como os judeus viviam nos guetos e como eles perderam seus direitos gradativamente. E esse é o nosso vídeo de hoje. Eu fico muito grata. Obrigada e até a próxima.